O cosmos, uma vastidão ilimitada de mistério e maravilha, tem cativado a humanidade desde o início dos tempos. Ao contemplarmos a tapeçaria celestial, encontramos padrões, ciclos e harmonias que sugerem uma ordem subjacente. Entre as muitas chaves para desvendar esses segredos cósmicos, está o fascinante reino da trigonometria. A trigonometria, em sua essência, é o estudo dos triângulos. Aquelas figuras geométricas elegantes compostas por 3 lados e 3 ângulos. Mas é muito mais do que apenas medir linhas e ângulos. É um portal para a compreensão de relações, proporções e da própria estrutura do espaço. Da dança celestial dos planetas ao funcionamento intrincado do nosso mundo tecnológico, a influência da trigonometria é profunda e abrangente. Imagine-se um antigo astrônomo, mapeando meticulosamente os movimentos das estrelas no céu noturno. Ou imagine um arquiteto moderno, usando princípios trigonométricos para projetar arranha-céus imponentes que parecem tocar as nuvens. Essas atividades aparentemente díspares compartilham um fio condutor: a capacidade de quantificar e prever relações dentro de triângulos. Este é o poder da trigonometria. Ela nos permite conectar o mundo abstrato da matemática com as realidades tangíveis do nosso universo. Junte-se a mim agora em uma jornada emocionante enquanto mergulhamos no coração deste campo fascinante, desvendando seus segredos e descobrindo suas maravilhas ocultas. Nossa jornada começa não nas salas estéreis de uma sala de aula moderna, mas sob os vastos céus estrelados da antiguidade. Muito antes do advento dos telescópios e computadores, civilizações antigas reconheceram a importância dos padrões celestes e sua conexão com a nossa existência terrena. Os egípcios, famosos por sua destreza arquitetônica, empregaram formas rudimentares de trigonometria para construir suas pirâmides monumentais, alinhando essas maravilhas com precisão surpreendente aos pontos cardeais. Sua compreensão de triângulos e razões lhes permitiu realizar feitos de engenharia que continuam a inspirar admiração até hoje. Do outro lado do globo, os babilônios desenvolveram tabelas astronômicas sofisticadas, usando trigonometria para prever eclipses e rastrear os movimentos de corpos celestes. Seus insights lançaram as bases para o desenvolvimento da astronomia como ciência, mudando para sempre nossa compreensão do nosso lugar no cosmos. E na Grécia Antiga, gigantes matemáticos como Pitágoras e Hiparco fizeram contribuições revolucionárias para o campo. Pitágoras, mais conhecido por seu famoso teorema, que relaciona os lados de um triângulo retângulo, estabeleceu princípios fundamentais que sustentam a trigonometria até hoje. Hiparco, considerado o pai da trigonometria, desenvolveu as primeiras tabelas trigonométricas, fornecendo aos astrônomos e matemáticos uma ferramenta inestimável para cálculos celestes. Esses pioneiros reconheceram o poder dos triângulos como uma chave para desvendar os segredos do universo, preparando o cenário para séculos de exploração matemática e descobertas. No coração da trigonometria reside um conceito simples, mas profundo: a relação entre os lados e ângulos de um triângulo. Essa relação não é arbitrária, mas sim governada por razões precisas, que são válidas para todos os triângulos retângulos, independentemente de seu tamanho. Imagine um triângulo retângulo, um triângulo com um ângulo medindo precisamente 90 graus. O lado oposto a este ângulo reto, o lado mais longo, é conhecido como hipotenusa. Os outros 2 lados, adjacentes ao ângulo reto, são apropriadamente chamados de cateto oposto e cateto adjacente, suas posições relativas ao ângulo em questão. É aqui que a mágica acontece. As razões desses lados, quando consideradas em relação a um dos ângulos agudos dentro do triângulo retângulo, permanecem constantes. Essas razões, conhecidas como funções trigonométricas, fornecem uma ferramenta poderosa para relacionar ângulos e distâncias. Vamos dar uma olhada mais de perto nessas razões trigonométricas. O seno, sen, de um ângulo é definido como a razão entre o comprimento do cateto oposto e o comprimento da hipotenusa. O cosseno, cos, de um ângulo, por outro lado, é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Finalmente, a tangente, tan, de um ângulo, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Essas razões, constantes para um determinado ângulo, formam a base da trigonometria.
permitindo-nos navegar pelo mundo dos triângulos com notável precisão. Estejamos calculando a altura de uma montanha distante ou determinando a trajetória de um foguete lançado ao espaço, essas funções trigonométricas fornecem a estrutura matemática para nossos empreendimentos. Seção 4. Ferramentas trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Imagine que você está no chão, olhando para uma sequoia imponente. Você quer saber a altura dela, mas escalá-la com uma fita métrica está fora de questão. É aqui que o seno, o cosseno e a tangente vêm em socorro, atuando como nossas varas de medição matemática. Digamos que você ande uma certa distância da base da árvore, talvez 15 metros. Você então usa um transferidor simples para medir o ângulo de onde você está até o topo da árvore. Digamos que este ângulo seja de 60 graus. Agora, você pode usar a função tangente, tan, para encontrar a altura da árvore. Lembre-se, a tangente é a razão entre o cateto oposto, a altura da árvore que queremos encontrar, e o cateto adjacente, os 15 metros que você percorreu. Usando uma calculadora ou uma tabela trigonométrica, você descobre que a tangente de 60 graus é aproximadamente 1,73. Isso significa que a altura da árvore é 1,73 vezes a distância que você percorreu. Multiplique 15 metros por 1,73 e você obterá aproximadamente 26 metros. Você agora estimou a altura da árvore sem nunca sair do chão. Seno e cosseno funcionam de forma semelhante. Imagine que você tem uma escada encostada em uma parede, formando um triângulo retângulo. Se você souber o comprimento da escada, a hipotenusa, e o ângulo que ela faz com o chão, poderá usar o seno para calcular a altura que a escada atinge na parede, o cateto oposto, e o cosseno para descobrir a que distância a base da escada está da parede, o cateto adjacente. Esses exemplos ilustram o poder do seno, cosseno e tangente. Eles nos fornecem as ferramentas para relacionar ângulos e distâncias, permitindo-nos resolver problemas e fazer cálculos que seriam impossíveis apenas com a geometria tradicional. Seção 5. Além do livro didático, Trigonometria em Ação. A relevância da trigonometria se estende muito além dos limites dos livros didáticos e salas de aula. Seus princípios sustentam uma vasta gama de campos, moldando nossa compreensão do mundo e impulsionando avanços tecnológicos. Das profundezas do oceano à vastidão do espaço, a trigonometria é uma ferramenta indispensável para a exploração e descoberta. Considere o campo da engenharia, onde a trigonometria desempenha um papel fundamental no projeto de pontes, edifícios e outras estruturas que moldam nosso ambiente construído. Os engenheiros contam com princípios trigonométricos para calcular tensões, deformações e distribuições de carga, garantindo a estabilidade e segurança de suas criações. No reino da música, as ondas sonoras, aquelas vibrações invisíveis que viajam pelo ar, podem ser representadas como funções trigonométricas. Ao analisar a frequência e a amplitude dessas ondas, os engenheiros de som podem manipular sinais de áudio, criando a rica tapeçaria de sons que apreciamos em música, filmes e muito mais. E quanto aos videogames, aqueles mundos digitais imersivos que cativam milhões? A trigonometria é o motor por trás dos gráficos realistas e movimentos fluidos que experimentamos nesses reinos virtuais. Os desenvolvedores de jogos usam trigonometria para calcular ângulos, distâncias e trajetórias, criando uma jogabilidade perfeita e envolvente. Esses são apenas alguns exemplos das aplicações abrangentes da trigonometria. Sua influência pode ser sentida em campos tão diversos quanto a medicina, onde é usada em técnicas de imagem médica como tomografias computadorizadas e ressonância magnética, na navegação, onde guia navios, aviões e até carros autônomos, e em inúmeras outras áreas que moldam nosso mundo moderno.